Colossenses 3,13 está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Vamos orar? Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso coração, Senhor. E nesta manhã nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Através, Senhor, da Tua palavra, através, Senhor, da mensagem pregada. Que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar mais um pouquinho a sermos parecidos com Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós acabamos de ler aqui o tema principal do mês, que está permeando sobre perdão. O apóstolo aqui, nesse versículo que nós lemos, no 13, diz que nós devemos nos perdoar mutuamente. E ao decorrer dessa mensagem, nós vamos aprender mais um pouco, porque nós estamos no penúltimo domingo do mês. Semana que vem acho que tem mais um domingo, então ou esse é o último? Acho que esse é o último, né? Ah, sim, irmão, semana que vem é aniversário da igreja, hein? Todo mundo aqui para celebrar e festejar 29 anos da nossa igreja, amém? Então, irmãos, hoje é praticamente a última mensagem desse mês, e tem mais algumas coisas que o Senhor quer falar conosco. E eu estava pesquisando algumas coisas essa semana para trazer aqui de informação para vocês, e tem um fenômeno nos nossos dias, que é algo que atrapalha um pouco a sociedade, e vocês vão perceber que tudo faz sentido no final, tem tudo a ver com perdão. Nós estamos vivendo uma era de famílias disfuncionais. O que significa disfuncional? O que é uma família disfuncional? É uma família sem estrutura. Nós estamos vivendo numa época em que muitas famílias estão sem estrutura, e às vezes por falta de maternidade, às vezes por falta de paternidade, às vezes por falta de relacionamento, às vezes por falta de sabedoria. Então tem muitas coisas que fazem uma família ser desestruturada. Ela pode ser completa, ela pode ter tudo, pode ter todos os integrantes ali da família envolvidos, mas ainda pode ser desestruturada. Ela pode ter tudo ali, até amor, carinho, mas pode ter algumas situações que façam com que essa família seja um pouco disfuncional. E esse é um grande fenômeno que está acontecendo nos nossos dias. Irmãos, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Até mesmo se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar diversas famílias que não eram assim um grande exemplo de família. E aí, ao decorrer dos anos, com o pecado, com a negligência, com a indiferença, e com muitas outras coisas, com cultura que foi se modificando, isso daí foi ficando cada vez mais comum nos nossos dias. E o grande desafio que muitos de nós adultos encontramos hoje em dia é esse grande desafio aqui: como eu me curo participando de um ambiente nocivo? Como eu me curo? Como eu como cristão, posso expressar o perdão para outras pessoas, sendo que o ambiente não é favorável para isso? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Então, quais são as características de uma família disfuncional? Primeiro, falta de comunicação. Padrões de crítica constante, sabe aquela fala de crítica, toda hora o filho ouvindo uma crítica, toda hora os pais ouvindo crítica dos filhos, nada está bom, ninguém está satisfeito. Omissão de problemas, que faz parte também de comunicação de falhas. E tem um termo que eu acho que a psicologia deve usar muito isso, que é o elefante na sala. Eu achei interessante isso daqui, porque, gente, um elefante é um animal imenso.
E eles usam esse exagero de linguagem porque, às vezes, dentro de uma família, tem um problema gigantesco, mas ninguém fala nada. Todo mundo está vendo que aquela adolescente está crescendo meio estranha, mas ninguém fala nada. Todo mundo está vendo que a mãe está com problema. Está com problema emocional, está com problema de depressão, está com problema disso, daquilo, mas ninguém fala nada. Todo mundo ignora. Esse é o elefante na sala. Isso é muito comum, irmãos, nas famílias, principalmente hoje em dia, que tudo ofende, que tudo tem que ser com cuidado, que não sei o que, todo mundo é de vidro hoje em dia, ninguém pode falar nada. E isso é um problema, gente. Isso deixa uma família disfuncional. E vocês vão entender o porquê que eu estou citando tudo isso. Isso é chamado de o elefante na sala. É um grande problema que está se formando ali. Está todo mundo na sala, o elefante ali quietinho, mas ninguém fala nada. Ninguém toca no assunto. Isso se chama comunicação de falha. A comunicação falha, perdão. Outra coisa que define uma família disfuncional é a falta de limites. Ou é a invasão de privacidade. As pessoas ali não têm privacidade, todo mundo entra na vida de todo mundo, fala o que quiser e tem que se engolir todo mundo ali. Ou é o controle excessivo. Sabe aquele tipo de gente que tudo tem que ser do jeito dele. Se passar um pouquinho, a pessoa já fica assim transtornada. Ou é o inverso. A falta de supervisão e negligência. Irmãos, hoje em dia, o que mais vemos é negligência. É esse tal elefante na sala, mas todo mundo fica quieto, todo mundo é indiferente, ninguém fala nada. Outra coisa que define uma família disfuncional: abuso de substância ou comportamento aditivos. Presença de vícios, por exemplo, drogas, álcool, ou dinâmicas controladas que desestabilizam o lar. Outra coisa que define uma família disfuncional: indisponibilidade emocional, pais ou cuidadores que não validam as emoções dos filhos ou não demonstram afeto de maneira saudável. Eu gosto muito de conversar com o meu pai, lá em casa, né, com a minha mãe também, mas com meu pai eu tenho uns assuntos importantes para mim, assim. E uma das coisas que eu já falei diversas vezes para ele é que ele me ensinou a ser um homem seguro. Vocês vão entender por quê. Porque através dos conselhos dele, através da forma como ele me dirige até hoje, porque eu já sou um adulto, mas ele ainda me dirige em muitas coisas, isso me dá segurança. E aí eu estava falando com ele: pai, imagina uma família em que o pai não dá essa segurança para o filho. O filho vai crescendo, tem que tomar decisões, e o pai não dá conselho, o pai não fala, o pai não olha, o pai não vê, o pai não sabe nem o que está acontecendo na vida do filho. E muitas vezes, na imaturidade do filho, ele não quer que o pai opine em nada. É normal, gente, quem tem filho adolescente deve sentir isso na pele. Os adolescentes não gostam de opiniões contrárias a dele, mas quando você se torna mais velho, você percebe o quanto isso te deu segurança. Eu teve uma época que eu queria trocar de emprego. Era a época que eu estava morando sozinho. Eu fiquei insatisfeito com o meu emprego, eu falei: eu acho que não está dando mais para mim, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que viver coisas novas, tenho que me aventurar. E aí eu fui fazer entrevistas. Liguei para o meu pai, ele estava lá em Manaus, e ele: você tem certeza? Você está tão bem nessa empresa? Você vai sair mesmo? Ele me fez um monte de pergunta, e eu todo empolgado: não, pai, eu tenho que sair dessa empresa, não, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que conhecer outras áreas de onde eu trabalho, não sei o quê. E ele falou para mim: já vai com cuidado, não sei o quê. Eu ainda fui teimoso e fiz a entrevista. Deus é tão bom que não me deixou passar nessa entrevista. Irmãos, a gente cantou aqui: os caminhos do Senhor são mais altos e mais elevados. Você já pensou se eu tivesse saído dessa empresa, ido para outra, vai que eu chego lá sendo uma pessoa nova, me demitem em 1 mês, me demitem em 2 meses. Você acha que eu, empolgado, estava pensando nessa possibilidade? Não.
Eu só queria me aventurar na vida. Mas aí, o que meu pai fez, e minha mãe também, pé no chão. Não é o momento de você fazer isso. Irmãos, isso dá muita segurança. E isso faz parte de uma família funcional. Se você quer ver seus filhos bem, aconselhe seus filhos, mesmo que eles não gostem, mas aconselhem seus filhos, e não sejam indiferentes, porque isso causa consequências. Eu vou falar disso aqui. Olha só o que está escrito lá em Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Aí os pais já até cutucam os filhos assim, né? Olha lá o pregador falando. Mas aí, continua, honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha qual é a promessa, filhos, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Você quer ser bem-sucedido, filho? Então obedeça a seus pais, porque isso agrada a Deus. Você quer ter uma vida longa? Honre os seus pais, porque isso agrada a Deus. Se você é um filho que desonra o pai, desobedece o pai, seu futuro não vai ser muito bom. A Bíblia está dizendo isso. Aí aqui continua para os pais. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e nos ensinamentos do Senhor. Então você vê que é uma balança, é um equilíbrio. Os filhos têm que confiar nos pais. Têm que confiar nos pais e obedecer e honrá-los em tudo. E os pais têm que saber ensinar corretamente os seus filhos. Você vê que a Bíblia não deixa pontas soltas. A mesma coisa para os maridos, mulheres. Se vocês lerem em Efésios, vocês vão ver. Ele fala para as mulheres, honrem os seus maridos, sejam submissas a ele, não sei o quê. Mas aí ele fala para os maridos, mas maridos, amem suas esposas. E se possível, vá até a morte como Cristo fez. A Bíblia fala isso para os maridos. Você vê que a Bíblia não deixa pontas soltas. E, gente, aí eu volto para o grande desafio. Como lidar? Talvez você está me ouvindo aqui e pensou, meu Deus, todas as características de uma família desestruturada combinam com a família que eu cresci. E aí a pergunta que eu te faço é, como que você lida com o acúmulo de traumas e distorções causados por uma família prejudicada? Por uma educação prejudicada? Como você lida com as marcas que você carrega desde o passado? Tudo isso acaba moldando a forma como nos sentimos, pensando e nos relacionamos com os outros e consigo mesmo. E aí a Bíblia ensina algo muito importante, que o perdão vence anos de mágoa. Vou dizer mais uma vez. A Bíblia ensina que o perdão vence longos anos de mágoas e traumas acumulados. Eu quero dar aqui o exemplo de Jacó e Esaú. Gente, eu li de novo a história de Jacó e Esaú e eu fui para José. Meu Deus, mas que família complicada. Era uma família disfuncional. Faltava comunicação, faltava o olhar do pai. Provavelmente havia muita comparação entre os irmãos ali. Gente, que família complicada. E aqui são duas gerações. Primeiro veio Isaac e Rebeca, aí veio Jacó e Esaú, e depois veio José e seus irmãos, a continuação ali da família. Mas eu vou falar de Jacó e Esaú. Como que surge a história de Jacó e Esaú? Primeiro, a história deles começa com engano e traição. Jacó engana Esaú, roubando a bênção do seu pai e o seu direito da primogenitura, que é a herança. E o que isso significava na cultura deles, isso é muito forte. O primogênito tem muitos privilégios. Alguns privilégios aqui, ó. Uma porção maior da herança. Ele tinha maior capacidade de liderança, o primogênito. E ele tinha uma posição de honra. E o que ele fez? Ele deu isso de mão beijada para o irmão mais novo dele, Jacó.
E essa história começa com engano e traição. E o que isso gerou? Alguns aqui já devem conhecer a história ali, que Esaú estava cansado do trabalho, e aí Jacó veio, enganou ele, e ele falou, toma isso daí, não sei o quê. Enfim, eu não vou entrar muito na história, mas eu quero que vocês entendam um princípio. Nesse engano, nessa traição que Esaú sofreu do seu irmão mais novo, isso gerou ódio ao ponto de Esaú, o irmão mais velho, querer matar o irmão mais novo. E Jacó foge, e os dois passam anos separados, sem se falar, sem se ver, sem se comunicar, sem viver como família. Agora olha para a sua história, irmãos. Olha para a sua história. Eu nunca vivi isso na minha vida. Graças a Deus nós temos uma família estruturada e a gente sempre conversou sobre tudo, então todos os problemas até hoje foram resolvidos. Mas eu sei de muitas pessoas, muitos amigos, muitas pessoas que já passam pelas nossas vidas assim, que têm uma história parecida. Que são pessoas que não falam com o pai, com a mãe, anos e anos. Não falam com os irmãos, anos e anos. Não falam com o primo, com o tio, porque traiu, porque quebrou confiança, porque não foi leal ao que prometeu, porque fez isso, fez aquilo, porque feriu ele com palavras. Irmãos, talvez você carregue uma história assim. Talvez você está me ouvindo e falando, aconteceu isso comigo. Eu estou anos sem falar com meus irmãos. Eu estou anos sem me comunicar com os meus pais. Eu estou anos sem falar com o meu tio, com o meu primo, ou até com algum irmão da igreja. Eu olho para ele e eu não gosto nem de estar perto, porque eu sei o que essa pessoa me fez. E aqui, irmão, Jacó e Esaú carregam essa história de traição. E a palavra nos ensina em Gênesis 33, que a única coisa que uniu esses irmãos de novo foi o quê? O perdão. Foi o perdão. Foi a única coisa. Lá em Gênesis 33, quando finalmente eles se reencontram, gente, imagina, é uma história muito pesada, 2 irmãos que ficaram anos sem se falar por causa de traição, por causa de engano. Quando eles finalmente se encontram, Esaú corre ao encontro de Jacó. É lindo de ler até, porque é emocionante, ele fica tão emocionado que ele vai até, a Bíblia fala que ele vai se prostrando, se eu não me engano 7 vezes, eu não sei, eu não lembro, até chegar ao seu irmão, e quando eles se encontram, eles se abraçam, e a Bíblia diz que eles choram juntos. Você imagina, gente, anos de mágoa, anos de trauma acumulado, e a única coisa que curou aqueles 2 irmãos foi o perdão. E o perdão do coração mais endurecido, porque Esaú era um homem de coração mais endurecido, quando nós lemos ali o contexto. E ele teve o coração amolecido pelo perdão. E aí nós vamos mais para frente, nós vemos a história de José e seus irmãos. O que aconteceu com José, irmãos? A história de José é mais conhecida, e a história dele é ainda mais intensa, porque os irmãos dele invejavam ele. Agora eu quero que vocês entendam o contexto de uma família que não funciona muito bem. Eu não acho muito legal, uma opinião minha, talvez vocês pensem diferente. Eu não acho muito legal a comparação dos pais para os irmãos. Eu não acho isso muito bom. Porque por mais que sejam irmãos, podem ser até gêmeos, mas pensam diferente, andam diferente, falam diferente, vivem diferente, e cada um vai ter uma vida, tem personalidades diferentes. Eu olho mesmo para minha irmã não tem nada a ver comigo, minha irmã nem a aparência dela é parecida comigo, gente. Eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com você, Júlia, você é parecida com eles ali, eu também tenho um pouquinho deles ali, mas entre nós dois a gente não tem nada a ver. E quando a gente compara, a gente fica, não, mas seu irmão fez isso, não, mas a sua irmã passou nisso, ela conseguiu isso e aquilo, e você aí fica sem fazer nada o dia todo. Gente, eu não acho isso saudável. E por que eu estou falando isso? Porque
a Bíblia não entra em detalhes de como era o relacionamento da família no contexto do dia a dia. Mas eu acredito, porque a gente tem que ver um contexto e imaginar o contexto ali do porquê que aconteceu tudo aquilo. Provavelmente havia muita comparação. A Bíblia fala que Jacó amava José mais do que os seus outros irmãos. Gente, pelo amor de Deus, ele deu uma túnica para José. Imagina, gente, um monte de irmão. E aí o seu pai chega para você: toma, meu filho, essa roupa linda. E seus irmãos lá se matando de trabalhar e não recebiam nada. Vocês imaginam essa comparação no dia a dia? E a Bíblia diz que os irmãos de José invejavam José, tinham inveja de José. Aí José ingênuo, por isso que a gente tem que ter um pouquinho, né, de cuidado com o que a gente conta para os outros. José ingênuo teve um sonho e fez o quê? Vou contar para minha família esse sonho. Aí chega lá para quem? Para os irmãos invejosos dele. Não, porque eu vi a lua e as estrelas e tudo se prostrando. Aí depois teve outro sonho de vários feixes, e aqueles feixes se prostravam diante do meu feixe. E aí os irmãos, já mordidos de inveja, falavam: você acha que você é melhor do que a gente? Você está dizendo isso para a gente? Você acha que a gente vai se prostrar diante de você? E até Jacó, o pai de José, olhou para ele e falou: filho, acho que você está sonhando demais, vai um pouquinho mais, né? Ele debochou um pouquinho ali do sonho de José, porque eles achavam que José estava imaginando demais. E, irmãos, isso aqui a história dele é tão intensa, que vocês já sabem o final. José foi vendido como escravo. Foi traído pelos seus irmãos, quase foi morto pelos seus irmãos, porque queriam matar José, mas um dos irmãos ali, eu acredito que até usado por Deus, disse: não mata ele não, porque o nosso pai não vai saber lidar com isso. Vamos vender como escravo, vamos enviar para ele ir para o Egito, não sei o quê. E aí vocês já conhecem a história de José, e como que José se reestrutura novamente, irmãos. Imagina anos de trauma, seus irmãos o traem. E eu quero dizer para vocês também que a única coisa que curou José e os seus irmãos, e o pai de José também, foi o perdão. Foi a única coisa. José não fez mais nada além de perdoar. Anos depois, José se torna governador do Egito e encontra exatamente aqueles que o feriram. E ele tinha o poder de se vingar, mas ele escolheu liberá-los dessa culpa. O perdão nada mais é do que você liberar a outra pessoa da culpa. Quando você não perdoa, quando você fica ali alimentando aquele sentimento, é uma forma de você querer se vingar. Você olha para a pessoa e você fica assim a vida toda: você me deve isso, você me deve isso, você me deve isso, você sabe o que você fez, você me deve isso. É como se a sua alma olhasse para a alma daquela pessoa e ficasse conectada, presa uma à outra. E José liberou eles dessa culpa. E algo lindo que a Bíblia diz lá em Gênesis 50:20, que José disse assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Olha o que o perdão faz. Amém? E aqui alguns exemplos do porquê o perdão resolve esse problema de anos de trauma. Primeiro, porque o perdão interrompe a mágoa. A mágoa vai até ali, mas aí o perdão dá um limite para ela. Não, daqui você não vai passar mais. Chega, já sofri 10 anos com isso daqui. A partir daqui, eu não estou mais magoado. O perdão também interrompe o ciclo da dor. Quando você vive ali naquele sentimento, você fica rodeado naquele ciclo de dor. Mas aí o perdão dá um limite para isso também. Acabou esse período de dor. O perdão abre espaço para cura, uma vez que amolece o coração. Um coração endurecido não se cura. E a última coisa, o perdão devolve o controle da vida. Sem perdão, estamos totalmente presos ao passado. Amém? Por que devemos perdoar, irmãos? Eu vou dar aqui alguns motivos. Primeiro,
Porque haverá situações em que só o perdão é a resolução. Tem coisas que só o perdão vai curar. Tem coisas que só o perdão vai resolver. Tem coisas que só o perdão vai nos unir. E aqui em Colossenses 3, versículo 13, está escrito: suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente. Eu achei interessante isso daqui. Por quê que o apóstolo Paulo fala tanto sobre isso? E se você vê em outras cartas, ele também fala sobre perdão, sobre amor e sobre unidade. Acho que foi falado isso na nossa célula de sexta-feira. Irmãos, a gente pensa diferente. A gente tem diferenças. Aqui, a gente vê uma grande família. Todo mundo aqui é irmão de um mesmo pai, nosso Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente pensa diferente. Às vezes você vai se chocar com alguma coisa que a liderança fez que você não gostou. Às vezes o liderado vai fazer algo que o líder não gostou. Às vezes um irmão com outro irmão vai falar algo que vai ofender ou que vai ferir ali a privacidade ou fazer alguma coisa. E na maioria dessas coisas, apenas o perdão resolve. O perdão é o que abre cura, é o que abre o coração para uma cura intensa. Então, o perdão não depende do merecimento do outro. Ah, pastor, eu não vou perdoar porque ele não merece. A Bíblia não diz isso. Olha para você. Você é pecador, ofende a santidade de Deus muitas vezes e mesmo assim Deus te perdoa. Você merece o perdão de Deus? Você merece o perdão de Deus? Eu não mereço o perdão de Deus. Por que a gente não perdoa? A gente se acha mais do que Deus? É isso? Não, eu não vou perdoar porque me ofendeu demais. Meu querido, sua ofensa contra Deus foi muito pior do que a ofensa que seu irmão cometeu contra você. Então, o perdão não depende do outro merecer. Esquece isso. Isso é coisa que o mundo ensina. Você tem que me pedir perdão. A Bíblia fala que você tem que perdoar e ponto. Mesmo que não venha e se retrate com você. Nem sempre o que chamamos de justiça será equivalente ao que o outro nos causou. Nem todos irão reconhecer o erro, e o que feriu nem sempre irá admitir que feriu. O perdão não depende dos seus sentimentos. E aqui outra coisa, por que devemos perdoar? Porque não temos escolha. O cristão tem o perdão dentro de si, porque faz parte do amor que Deus colocou no nosso coração. Amém? Por que devemos perdoar? Aí tem outra coisa aqui, porque a vida eterna depende disso. Olha só o que Jesus disse: porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoar uns aos outros as suas ofensas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Gente, isso é muito forte. Um cristão temente a Deus, ele sempre vai perdoar. Porque ele não quer perder a eternidade com Deus. Ele não quer que Deus olhe para ele e reprove ele. Então ele vai perdoar. Então a vida eterna também depende disso. E por que devemos perdoar? Porque quando nós erramos, é o último motivo. Porque quando nós erramos, nós também queremos ser perdoados. Aí, quando você usa essa métrica para o outro, aí você fala, não, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ser perdoado também. Então você faz o quê? Você perdoa, se coloca no lugar do seu próximo. Eu gostaria de ler aqui com vocês, para irmos para o final, Mateus 18, 21. Jesus contou uma parábola aqui, que é muito interessante essa parábola. Mateus 18, 21 está escrito assim: então Pedro, se aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Presta atenção nessa história que Jesus está contando, E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga.
Olha só, gente, até aqui havia uma dívida ali daquele servo. E o Senhor olhou para aquele servo e disse assim: já que você não tem como pagar essa dívida, vai ser vendido o quê que ele fala aqui? Vai ser vendido você, a sua mulher, os seus filhos e tudo que você tem para que essa dívida seja paga. Essa era a punição para a dívida dele. E aí, continuando aqui, então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, se compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele era um bom senhor. Ele viu aquele homem implorando, se humilhando ali, falando: Senhor, me perdoa, me perdoa. E aquele Senhor foi bom e misericordioso. Ele não vendeu não vendeu a mulher dele, não vendeu os filhos dele, não vendeu os bens dele, ele simplesmente perdoou a dívida. E aí aqui é o papel de Deus. Nós somos devedores de Deus, irmãos. Mas Deus resolveu perdoar nossa dívida através de Jesus. Já foi pago. Ele olhou para mim. Eu entendo que Deus olha para mim e para você até hoje. E como somos pecadores, gente. Se fôssemos contabilizar todos os pecados que nós cometemos contra Deus, nós seríamos devedores eternos. Mas Deus olhou para nós e fez como esse Senhor fez. Ele nos perdoou. Sabe o que a palavra diz? Que quando nós erramos, está lá em João, quando nós erramos, nós temos que ter a convicção que há um advogado ao lado de Deus que intercede por nós. E como que nós recebemos o perdão de Deus para os nossos pecados? Apenas confessando os nossos pecados, assim como esse servo fez. Ele se humilhou diante do Senhor dele. Assim nós devemos fazer com o nosso Deus. Nós temos que ir até Ele com confiança, porque lá em Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança no trono da graça e pedir perdão e misericórdia a Ele. Amém? E aqui continuando, olha só, esse servo foi perdoado. Saindo dali, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, bem menos do que ele devia ao senhor dele. Presta atenção nisso. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Gente, a gente já não leu isso? O conservo fez a mesma coisa com o servo, que devia ao senhor dele. Nós vemos ali uma hierarquia, né? Tem o senhor, o servo e o conservo, que é o servo do servo. E o servo do servo fez a mesma coisa. Eu não tenho como pagar minha dívida, me perdoa, tem misericórdia de mim. Porém o servo, o do meio ali, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros e tudo o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Olha só que interessante, gente. Outras pessoas olharam para aquele servo, para o do meio ali, olharam para o que ele fez e falaram: nossa, isso daí foi injusto. Ele foi perdoado, mas ele não está perdoando a dívida do outro. Isso foi injusto. Eles foram até o Senhor e contou. Então o Senhor chamou aquele servo e disse: servo mau, eu lhe perdoei aquela dívida toda que você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E se indignando, o Senhor entregou aqueles servos aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então também o meu Pai que está no céu, olha que forte, gente, Jesus dizendo: então também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um ao seu irmão. Sabe o que eu vejo nisso? Deus colocando uma régua de justiça na gente. Deus está nivelando a nossa justiça colocando a justiça dele no nosso coração, passando uma régua no nosso coração, de uma forma realmente justa,
Porque se nós fomos perdoados, não temos o direito de não perdoar aquele que nos ofendeu. Não temos esse direito, irmãos. Se você sente seu coração magoado e você sente até hoje que é endurecido por causa disso, você precisa orar para que Deus quebre essa pedra, essa geleira dentro de você, porque você foi perdoado por Deus. E a sua ofensa foi muito pior do que qualquer pessoa pode fazer contra você. Ah não, Gé, mas foram anos de trauma, veio da minha família, veio disso, veio aquilo. Irmão, Jesus foi o mais humilhado e Ele perdoou. Jesus foi o mais injustiçado e Ele perdoou. Jesus foi o mais pisado, esmagado pelas pessoas, pela ira de Deus, que nós deveríamos sofrer, e Ele perdoou. A Bíblia está nos ensinando que uma vez que você tem a informação que você foi perdoado, você tem que perdoar o seu próximo. E você tem que fazer isso, porque Deus é o maior exemplo de humildade. Quem perdoa se aproxima de Deus com humildade. E também a Bíblia nos ensina que nós não temos o direito de nos vingar. Lá em Romanos está escrito que a vingança pertence a Deus. E só Ele pode retribuir o mal que o homem causa. Quando nós colocamos a nossa justiça, às vezes a gente dá uma de justiceiro, né? Quando a gente coloca a nossa justiça, a gente quer que a pessoa sofra muito mais do que ela merece. A gente vê isso até na justiça brasileira, relatos aí, eu não vou entrar em detalhes, vocês sabem, vocês acompanham as notícias. Tem pessoas aí que estão sofrendo consequências totalmente desproporcionais. Por quê? Porque essa é a justiça humana, totalmente irrelevante, totalmente nada se nós compararmos à justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é totalmente diferente. A justiça de Deus olha para o pecador e fala: eu vou perdoar, mas eu não vou simplesmente deixar passar o erro dele, eu vou restaurá-lo, eu vou fazê-lo de novo. A Bíblia fala sobre nascer de novo. Eu vou fazer ele nascer de novo, para que ele possa se aproximar de mim. Amém, irmãos? Então, nós falamos muito sobre isso esse mês, foi o tema do mês, e eu quero aqui encorajar você, irmãos, não tenha um coração endurecido. Não importa o que você sofreu. Eu sei que às vezes o pregador fala aqui e parece ser muito fácil, porque a gente usa da oratória aqui, a gente replica o que a Bíblia nos ensina. Irmãos, não ignore a sua realidade. Se você viveu algo muito profundo e você tem dificuldade de se curar, saiba que o único caminho é Jesus. E o que Jesus nos ensina é o perdão, é o amor, é a restauração, é a nova vida. Se você tem traumas até hoje, como eu disse aqui, de família disfuncional que você viveu a vida toda, saiba que só Jesus pode curar a sua vida. Se você se sente assim, pesado pelas circunstâncias, já viveu muita injustiça, saiba que Jesus é o único que pode curar você disso. Amém? Então, saia desse culto aqui. Eu acredito que Deus falou muito conosco durante esse mês inteiro. Saia deste culto aqui aberto para o que Deus tem para a sua vida. E não deixe que o diabo encontre brechas. E lembre-se que até mesmo aqui no contexto de igreja, você vai ter que perdoar seu irmão sempre. Porque nós pensamos diferentes, nós discordamos, concordamos, e é assim que é uma família. Amém? Então eu gostaria de orar com você nessa manhã. E eu peço para que o Espírito Santo aplique essa palavra na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos aquilo que o Teu Filho Jesus nos ensinou. E eu te peço, Deus, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a aplicar isso na nossa vida, Senhor. Por mais que seja difícil, Deus, por mais que seja tão pesado muitas vezes para a gente fazer tantas renúncias por amar a Ti, Senhor, mas mesmo assim o nosso amor a Ti está acima de tudo. Então, em nome de Jesus, Senhor, se há pessoas aqui, Deus, que sofreram injustiça,
que se sentem magoadas, que se sentem, Senhor, tristes com as situações da vida. Senhor, eu oro para que o Senhor possa ensinar-nos, Senhor, a aplicar o perdão em toda circunstância, em nome de Jesus, Deus. Nos ensina, Senhor, a amar, Senhor, o nosso próximo, cada dia mais, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver conforme a Tua vontade, Pai, e que nós sejamos, Senhor, um povo restaurado para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.